Nesse vídeo a gente vai mostrar a impermeabilização do nosso banheiro de uma forma bem econômica, sem utilizar ACM, vetroresina e nem fibra. Para começar, a gente queria dizer que não viu nenhum outro viajante utilizando isso que a gente vai utilizar. Então vem novidade por aí. Mas o primeiro passo vai ser desmontar o nosso banheiro para conseguir impermeabilizar tudo, até os cantinhos e na parte lá de trás que fica na lateral da van também. Então enquanto isso, já deixa o like, porque vem uma dica aí bem econômica e compartilha para passar adiante aí essa ideia. A gente sabe que a vetroresina é uma coisa bem cara, então a gente descartou também. E o ACM a gente viu alguns casos que arranha ali conforme o uso. Então vai vir uma novidade aí para vocês. Mas antes então, para me explicar por que eu tô com as mãos todas cheias de tinta, a gente está fazendo em paralelo aí a pintura dos nossos móveis. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou vai depois desse que a gente está gravando aqui. Mas se tiver ido antes, a gente vai deixar aí nos cards para vocês verem como é que foi essa saga aí da pintura e como a gente acabou se pintando desse jeito aí também. E se tu ainda não nos conhece, eu sou o Thiago, essa que vai deixar o joinha aí é a Nicole e a gente tá aqui dentro da Clotilde, o motorhome aqui que a gente tá fazendo para dar uma volta ao mundo. Então já se inscreve no canal também, que vem muitos vídeos por aí, já tem vários vídeos da construção dela. E para acompanhar depois, claro, a nossa viagem aí de volta ao mundo. Esse material que a gente vai utilizar para impermeabilizar o banheiro é o mesmo que a gente passou no piso e também na pia do banheiro. Se tu não viu esses vídeos, clica aqui em cima nos cards para conferir já e saber como a gente fez. Antes de falar qual é o material, a gente quer dizer que a gente cogitou utilizar manta líquida e também Neutrol com manta de impermeabilização para fazer essa impermeabilização, né? Só que quando a gente lia as especificações ali nos rótulos dessas latas, não falava que era para utilizar na madeira e nem para isso, né? Para esse fim que a gente queria. Então a gente ficou com medo de usar e não dar certo. E aí a gente começou uma grande pesquisa, conversou com várias lojas, pesquisou na internet, entrou em contato com fabricantes. Foi um grande trabalho até a gente chegar nesse produto. E também, antes de chegar nesse produto, a gente cogitou utilizar vetroresina, ACM e até mesmo fibra de vidro. Nos passaram contato de fibradores. Só que esses materiais acabavam encarecendo muito e a gente queria reduzir esse custo, mas claro, sem perder eficiência, né? E aí a gente chegou numa pessoa que nos falou para utilizar batida de pedra, que é muito utilizado em caixas de som automotivo. Então isso a gente sabia que era utilizado em madeira. E aí foi o que a gente acabou comprando. Ela tem um outro nome aqui, né? É uma tinta emborrachada, tá? Que essa aqui, se eu não me engano, ela não é a batida de pedra, mas ela é similar à batida de pedra. E aqui no rótulo até fala que é um emborrachamento. Então a gente fez vários testes, a gente passou em alguns toquinhos de madeira, 2 demãos e deixou ele de molho na água por, olha, acho que 2 meses, não aconteceu nada. A madeira não inchou, ela ficou intacta. Então a princípio tá aprovado e agora vamos começar aí a passar no nosso banheiro.
Lembrando que aqui a gente tá utilizando o compensado naval, que já tem uma resistência à água, né? E esta tinta, ela é uma tinta de linha automotiva, que nem diz aqui na lata. Então nós encontramos ela numa loja que vende tinta automotiva. Não foi em uma loja de tintas, né, para casa, por exemplo. Ela é bem específica. E para passar ela, a gente tá utilizando esse rolinho, que ele tem uma certa textura, assim, né? Ele é meio furadinho, ele é um rolinho para textura mesmo. Então a gente tá utilizando ele. E fica até o final, porque no final, como sempre, a gente vai passar os preços de tudo, principalmente da tinta, que aí vocês vão ver a grande diferença de preço. E claro, vão ver, né, o acabamento, como ficou, o resultado final. E como essa tinta é dessa cor, a gente não queria que o acabamento ficasse preto, né, no banheiro. Nesse vídeo a gente vai mostrar também o acabamento, né? Esse não vai ser o resultado final, isso aqui é para impermeabilizar, mas a gente vai dar um acabamento legal também no banheiro. Então acompanha tudo aí para ver como vai ficar. A Nicole já pintou essas laterais aqui do banheiro. Foi passado uma demão só em um lado dessas, e nessa do fundo a gente passou dos dois lados, porque um lado vai ficar lá para a lateral da van e a outra para o lado de dentro do banheiro. E aqui ela já está passando então em mais uma tábua, tá acabando já, bastante coisa. Mas o que eu queria falar é que antes de começar essa etapa do emborrachamento, a gente passou um anti-cupim em todas as faces ali da madeira. E antes disso a gente lixou a madeira também, para ela ficar com um aspecto um pouquinho mais liso, né? Facilitar depois na hora da pintura também, porque do outro lado a gente vai pintar de branco, então precisa ter a superfície um pouquinho mais lisa. Vale dizer também que seca bem rápido, a gente está passando aqui logo, ele já fica seco, e aí a gente já consegue aqui tocar, mexer nele, né? Já não fica grudando nas mãos. Então, mas igual a gente espera um tempo grande ali, maior, para a gente colocar depois a segunda demão. Mas antes de montar, como prometido, a gente vai explicar por que a gente desmontou tudo para poder pintar. A gente sabe que muita gente não entende e realmente parece bastante trabalho, né? Parece um retrabalho, na verdade, né? Porque a gente montou tudo aqui, tirou, agora monta de novo, né? Parece que a gente já poderia ter lixado e pintado tudo antes. A gente fez isso porque é a primeira vez que a gente está construindo um motorhome, então a gente não sabe exatamente onde é que vai cada furo, se a gente não está esquecendo de passar alguma mangueira, algum fio, alguma coisa. Então quando a gente lá na primeira vez montou os móveis, já tivesse pintado e colocado aqui dentro, talvez e certamente, porque foi esquecido alguns furos, a gente viu depois com algum outro equipamento, a gente precisou fazer um furinho a mais, fazer um recortezinho para passar uma lâmpada de LED, por exemplo. Então, o acabamento não ia ficar legal, porque a gente ia encher de furo depois, ia ter rebarba, como o compensado sai algumas lascas, cada furo que a gente fazia saía lasca, e a gente conseguiu reconstruir tudo isso com a massa agora quando a gente desmontou. Então agora a gente pode dizer que o acabamento está perfeito do jeito que a gente queria, sem lascas aparecendo, sem furos ali, né, furados depois da pintura, que a gente sabe que sempre estraga um pouquinho. Então a gente fez isso, montou, desmontou, agora a gente alinhou perfeitamente e aí pintou. Então agora quando vir pra cá, pra dentro, não vai ter mais nada pra fazer, né, já vai estar com o acabamento final, vai estar prontinho. Então esse é o grande motivo de passar esse retrabalho todo. Então agora a gente vai montar a primeira coisa, que é o banheiro. E queria mostrar um detalhe aqui pra vocês. Eu notava que o banheiro rangia um pouquinho ali quando ele estava montado, né? Quando a gente andava com o carro. Claro que ele não estava 100% parafusado ainda, pode ser que era esse o motivo, mas a gente aproveitou e colocou um pouquinho de cola PU em todas as partes que o banheiro vai ter contato, que é aqui no armário da cabine, essa parte de trás do fundo do banheiro, essa parte aqui do meio também, e lá embaixo, toda a parte que vai ter contato da madeira com a van, a gente colocou essa cola PU, né, que ela vira tipo uma borracha para tentar tirar esse rangido. Like a
banheiro já tá montado e a gente aproveitou que a gente tinha um pedaço de ACM que sobrou ali do fechamento das janelas e para não desperdiçar, a gente vai colocar no chão do nosso banheiro. Mas só porque sobrou mesmo e como essa é uma área que vai ter bastante contato com a água, a gente vai dar uma reforçada com esse ACM que sobrou. Ele não vai ser, né, o nosso... A nossa base da impermeabilização, como vocês viram ali, a gente colocou aquela tinta emborrachada, mas como sobrou e a gente não gosta de desperdiçar, a gente vai usar ali também. Mas antes de colocar o ACM ali dentro, a gente passou PU em todo o cantinho aqui do chão, em toda a volta para vedar bem e não acabar vazando água para essa parte. Depois a gente vai fazer isso também nas paredes. Vai passar a PU porque ela fica emborrachada, então vai dar uma vedação bem boa aqui. A gente passou aqui, eu não sei se vai dar de ver muito bem porque tá escuro, ó, mas a Nicole passou em todos os cantinhos ali, que né, para não ter risco da água entrar ali. Sim. Não sei se perceberam, mas antes de colar o ACM, eu já tinha feito os furos ali do encanamento, tanto do ralo, né, do chuveiro aqui, quanto do ralo ali da nossa pia. E agora vamos tirar essa película aí dele. Não dá pra ver direito porque tá tudo tão escuro, mas aqui o ACM já tá até arranhado. Antes mesmo de a gente tirar a película, ele já tava arranhado. Esse foi um dos motivos que fez a gente não querer impermeabilizar todo o nosso banheiro com ACM. A gente aproveitou também e já instalou o nosso armário aqui, para depois impermeabilizar tudo junto. E ele avança ali para dentro do nosso armário da cabine. Essa parte do emborrachamento já tá ok, então agora a gente tá passando em todos os cantinhos PU e a gente não tá economizando não, a gente tá passando bastante porque essa parte é muito importante para não correr risco nenhum de ter, né, algum vazamento, alguma coisa, então tem que vedar bem. Só que esse aqui não é o resultado final que a gente quer, como a gente falou, a gente ainda vai fazer uma outra coisa. Então a gente vai acabar aqui de passar PU em todos os cantinhos e a gente já volta aqui para fazer o acabamento final e mostrar para vocês. A gente passou 2 demãos de PU aqui. A gente passou aquela primeira que a Nicole estava mostrando, esperou secar e aí agora a gente já passou uma segunda e secou também. Então tá bem vedado os cantos aqui, acho que não tem nenhum risco de entrar água agora. E então finalmente a gente vai pro acabamento final, que vai ser com um piso vinílico também. Só que esse é um pouco diferente, esse aqui é mais clarinho e ele é autoadesivo. Porém, a gente não vai utilizar a sacola que já tem nele. Espero que ajude. Mas a gente vai fazer a fixação aqui com, adivinha? Cola PU. A gente não quis usar outros materiais, como a vetroresina, por exemplo, porque é muito brilhoso. O ACM também. Então a gente procurou um vinílico que tem esse toque mais acetinado, um pouco sem tanto brilho. Mas é uma cor clara, que era um que a gente queria aqui para o banheiro, mais claro, né? Já que é um ambiente muito pequeno também. E esse vinílico então, né, que nem o nosso piso do chão, ele tem resistência à água e a gente encontrou por um preço bem legal também, mais barato inclusive do que o nosso piso do chão. E a gente viu, por exemplo, os traveleiros que utilizaram no banheiro deles também e deu super certo, pelo menos até agora a gente tem visto que deu certo. A única coisa que não seria mesmo a prova d'água seria a cola, tanto a cola de contato quanto existe uma cola específica também para colar vinílicos. Mas também não é a prova d'água. Então por isso que a gente substituiu e vai colar com a PU.
muito interessante para contar para vocês. Primeiro, eu quero dizer que se passaram algumas semanas, a gente voltou para nossa casa e tá acabando de colocar o piso vinílico aqui no banheiro. E querosene é a salvação da pátria. Ontem, enquanto a gente colocava o piso aqui, acabou manchando um pouco o marco de cola PU e também da própria cola do vinílico. E a gente ficou bem chateado, porque ele tava tão bonitinho, né? E eu tentei limpar com água, até com álcool, não saiu. Agora, olha isso. Até deixei um pedacinho aqui pra vocês verem. É só passar e sai. Muito fácil. A mesma coisa aconteceu com a limpeza do piso. A gente até deixou essa porta aqui pra mostrar pra vocês. Tava muito difícil, eu tava tentando tirar com a esponja. Que fique claro, ó, que quase não sai essa cola, fica manchado, vai só esfregando a cola e ficando manchado. Exatamente, eu tava tentando limpar com água e sabão e uma esponja, e quanto mais eu esfregava, mais se espalhava. Tava muito difícil de tirar. E com a querosene, é só passar. E tá saindo tudo. Depois a gente vai deixar uma foto aí pra vocês verem de como tava antes. O teto eu já passei, limpei, e as duas outras paredes também ficou 100%. Então fica aí a dica. Eu tava com medo antes de usar algum produto do tipo. O Thiago eu tinha indicado pra passar álcool, ela não quis passar. O Thiago tinha falado pra eu usar álcool, só que eu fiquei com medo de acabar estragando, né? Tirando o brilho, né? Alguma coisa do tipo. Arranhando, tirando a cor, alguma coisa assim. Porque ele tem uma texturinha, uma corzinha ali. Mas com a querosene não tá acontecendo nada disso e tá tirando toda a sujeira. A gente tem uma dica para dar referente a PU. É uma dica muito importante, mas quando eu acabar de limpar aqui, eu volto e a gente conta para vocês. Espera aí mais um pouquinho. Pisos vinílicos colocados, vamos passar, como prometido, né, a dica sobre a cola PU. A gente estava inicialmente usando a cola PU cinza, porque era um pouco mais próximo do tom, né, do nosso piso vinílico, para não ficar ali nenhuma mancha nem nada. Então a gente colocou a cola PU cinza, porém começou a soltar. Nessa parte dos cantos aqui, principalmente, começou a soltar. A gente achou que era por conta da cola, que esse piso vinílico, né, como mostrou, ele é autoadesivo. Um pouco talvez sim. Mas a gente trocou depois e colocou a cola PU preta. E aí sim, o piso vinílico colou de verdade, dá muita diferença dos pisos que a gente colou ali com o cinza, né, e o preto. Então, fica essa dica. Embora todos os lugares, né, que a gente comprou dissessem que não, só muda a cor, é mentira. É mentira, 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 mentira. A cola PU preta, ela cola muito mais ali, ela vira uma borracha melhor, parece. E uma observação, né? A gente comprou de marcas diferentes a cinza. É verdade, a gente usou acho que 2 a 3 marcas da cinza ali e não adiantou. E lembrando que tem que ser PU 40 também. PU 40, porque às vezes tu pergunta, tem selante PU, tu chega lá, não é PU 40, então tem que ser a PU 40. Eu acho que foi nas janelas, a gente usou a PU 55 também, ela é boa. Então, né, fica essa dica aí. Realmente, cola com a PU preta. E depois, com a dica que a gente deu antes, né, da querosene, ela sai todas as manchas, não tem problema. E agora que tá tudo colocado, chegou a hora da gente fazer os acabamentos aqui, né, de todas essas frestinhas aqui, porque não tem como cortar perfeitamente, né, o vinílico aqui acompanhando o ângulo do banheiro. Então agora, acompanha aqui de pertinho, ó. A gente já fez uma das quinas, ó, uma das emendas. A gente comprou agora sim a cola PU cinza, né, o selante ali, porque daí não vai grudar nada, é só para acabamento mesmo. E ficou bem bonitinho, ó. Aqui a gente tá colocando já a fita, né? Coloca desse lado e coloca desse, e aí depois só coloca a PU no meio. Lembrando que tu tem que tirar a fita, né, com a PU ainda, né, molha ali, coloca, espera, sei lá, 10 segundos e tira, não tem problema. Porque depois, se tu esperar secar a PU ali, depois quando tu tirar, vai ter virado uma borracha e não vai ficar um acabamento assim certinho e retinho. O nosso banheiro tá finalizado, a gente gostou demais do resultado. E a gente quer falar que a gente escolheu colocar o vinílico na horizontal assim, né? Porque a gente achou que ia ficar mais bonito e também que daria uma sensação de amplitude. E a gente estava certo, ele realmente parece bem maior. Então vem ver como ficou.
Falando brevemente aqui então sobre a parte do encanamento, né, do nosso banheiro, a gente tá utilizando aqui então um sifão normal, né, de pia aí de cozinha, que engata aqui na nossa pia, mini pia aqui. Se tu não viu o vídeo de como fazer, a gente vai deixar o card aqui em cima, um dos lados aqui. Desce então, né, e aí a gente fez um furinho ali no nosso assoalho, né, e por baixo também lá na lataria da van. Para isso a gente utilizou uma serra-copo ali, foi bem difícil, teve que usar a serra-copo, um pouco da tico-tico para tentar abrir o buraquinho, foi difícil, mas deu certo. E do outro lado, a gente utilizou o mesmo buraco que tinha do nosso ar-condicionado da parte traseira da van. E aí colocou um ralinho aqui, que a gente comprou, que é o mesmo ralo que a gente está utilizando na pia. Então a gente colou ali com o PU, tá bem firme, né? Utilizou, é o mesmo ralo dessa pia aqui, que a gente colocou. Então agora chegou aquela hora de passar os preços de tudo, para vocês verem se valeu a pena ou não, né, a gente fazer aí com o piso vinílico. Mas antes, vocês sabem que aqui a gente fala a verdade, né? A gente não quer só mostrar que deu tudo certo, a gente sempre gosta de passar nossas impressões depois de estar pronto aqui o trabalho. A verdade, né, é que nem tudo sai sempre perfeito. Isso aí. Então, as nossas impressões em relação a esse piso vinílico autoadesivo. Ele é de qualidade... Chico quer falar. A gente achou a qualidade desse piso autoadesivo bem inferior, comparando com o piso que a gente usou aqui da casa, né? Ele é muito mais frágil, qualquer coisinha no manusear ele, se tu dobrar, ele já cria um vinco, fica marcado e fica feio. E é meio inevitável, às vezes tu precisar fazer alguma dobra, né, pra colocar ele na parede ali pra te colar. E qualquer dobrinha, né, já cria esse vinco. E a qualidade dele mesmo, a película de cima que tem, digamos, esse acabamento dele é muito fininho, ele é bem frágil realmente. A gente gostou muito do resultado, né? Ficou muito bom, ficou bonito. A gente conseguiu fazer, ficou legal, gostamos mesmo. Mas é bom, caso alguém queira fazer, né? Paciente, que este autoadesivo, a qualidade não é tão boa. Outra coisa também que é bem ruim, que a gente não gostou, é justamente a parte do autoadesivo. É uma cola muito pegajosa. E nesse caso, como a gente ia usar a cola PU para fazer, né, não ia utilizar essa cola mesmo dele ali, porque se a gente só fixasse ele na parede com essa cola que vem, não ia fixar na madeira ali, não é muito bom. Então a gente tinha que usar a PU. E a PU com essa cola não foi uma combinação muito legal. Ele dificultou um pouco a fixação da PU, né, na parede ali. Então algumas partes descolaram quando a gente colou, principalmente com a PU cinza. Além que é um melecão, aquilo dali é horrível, pra te manusear é muito ruim, fica grudando nos dedos, depois mancha ali, não sai, é bem complicado mesmo. A gente sabia que não era o mais indicado pegar o autoadesivo, né? Ainda mais que a gente ia colar com PU. Só que a gente pegou uma por conta do preço, né? O preço muito mais barato, era mais mesmo. em conta, mas principalmente pela cor. A gente não tava achando nenhum dessa cor. Foi o único que a gente encontrou. Foi o único mais clarinho, era justamente esse autoadesivo. Do restante, ele geralmente imita muito a madeira, né? Então não tem. E assim como o Thiago falou, a gente colocou um pedaço que sobrou no nosso guarda-roupa. Ali, a gente colou ele com um autoadesivo mesmo. Usou mesmo só aquela cola. Usou mesmo aquela cola e foi bem ruinzinho, assim. Então ficam aí as nossas considerações. Então agora chega de falação e vamos para os preços. Basicamente, a gente utilizou 3 coisas para fazer o nosso banheiro, né? A tinta, né, emborrachada ali, aquela batida de pedra, o piso vinílico e a cola PU. E foi PU. Muita PU. Primeiro de tudo, né, a tinta emborrachada, a gente utilizou um galão de 3,6 litros. Já digo aqui que sobrou bastante, não foi tudo utilizado no banheiro. A gente utilizou no piso, né, da casa, quem viu os vídeos aí. Na caixa de água servida também a gente utilizou, ou vai utilizar, depende quando for esse vídeo aí. E passou no banheiro, né, e ainda sobrou um pouquinho. A lata de 3,6 litros, então, custou R$ 79,70. O piso vinílico, a gente comprou 2 caixas de 5 metros quadrados cada uma. A gente não utilizou as 2 caixas inteiras, sobrou mais ou menos ali uma meia caixa, sobrou alguns retalhos. Por a gente ter colocado na horizontal, sobrou um pouco mais de retalhos também, mas mesmo assim a gente preferiu usar, já que ia ter que comprar 2 caixas mesmo, né? E as 2 caixas custaram R$ 518,11 centavos. E para finalizar então, né, para vedar bem ali os cantinhos e também para colar o piso vinílico, a gente usou a cola PU. Foram 7 colas, né, pretas ali pra gente fazer a fixação e mais 2 cinzas que a gente comprou para fazer o acabamento. Essas cinzas a gente usou 1,5 mais ou menos.
Então o total de tudo isso ficou em 176,29. Aqui uma observação importante, a gente estava fazendo as contas ali, vendo se tinha valido a pena, se não tinha, mas é importante tu considerar que a APU, né, é um gasto bem grande, mas tu provavelmente seja, independente do material que tu utilizar, tu vai ter que colar com alguma coisa, né, geralmente é com PU. O total então dessa parte da impermeabilização e acabamento então do nosso banheiro foi 774,10 centavos. A gente achou realmente que ainda assim valeu a pena financeiramente e também pelo acabamento, que a gente gostou bastante comparado a outros também que a gente tinha visto, né, na internet. E nesse meio desse processo ali, a gente recebeu até uma indicação de um seguidor nosso que fez com um forrinho de PVC e ficou muito legal também. É uma ideia também barata, né? Fica um acabamento legal também, assim, imitando um pouco a madeirinha, assim, tem várias cores também, né? Então ficou uma ideia bem legal. A gente não sabe, né, o preço que daria pra fazer isso aí, mas a gente gostou também da ideia. Então comenta aí pra gente se tu também gostou do resultado, porque a gente adorou. É isso aí. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Até. Não sabe quem é essa van? Quem é essa van não, né? Não.